E será que a crise econômica que o Brasil está mergulhado tem saída no governo de Jair Bolsonaro? O diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, acredita que possa haver alguma melhora, mas alerta sobre o dado preocupante, o aumento da desigualdade no Brasil. Vamos ver agora a entrevista que eu fiz com ele. Clemente, o que esperar da economia brasileira para 2019? Olha, talvez um crescimento maior do que observado em 2018. 2018 foi um ano muito ruim para a economia, crescemos metade do que era esperado. E espera-se que em 2019, com o novo governo, a expectativa dos agentes econômicos aloque maior recurso para a economia ser dinamizada, o novo governo consiga colocar um pouco mais de recurso também na economia e isso ative o desempenho, especialmente na indústria, que esse ano em 2018, teve dificuldade grande em termos de desempenho econômico, e o rebatimento dos recursos de investimento, especialmente do governo federal, as privatizações que são anunciadas, tudo isso deve dar uma dinâmica um pouco maior. Uma expectativa talvez de um crescimento em torno de 3%, o dobro do observado em 2018, com um reflexo um pouco melhor sobre o mercado de trabalho, então uma taxa de desemprego menor ao final de 2019 do que a observada agora, talvez 1 milhão e meio de postos de trabalho sendo gerados, portanto um desemprego na ordem de 10 milhões e meio de pessoas desempregadas no final do ano que vem, portanto um contingente ainda muito elevado para uma economia que anda em 2017 e 2018 de forma muito lenta. Então acelerar um pouco é esperado, até porque há, digamos, folga para esse crescimento e 2018 pode observar uma trajetória um pouco melhor do que aquela observada em 2018. Você comentou a questão do desemprego, que poderia gerar em torno de 10 milhões, mas também poderia ter o crescimento do trabalho informal, precarização também dos trabalhadores? Exato. Nós temos hoje mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Se gerarmos 1 milhão e meio de empregos, vamos chegar em 10 milhões e meio, talvez no final do ano, 10 milhões... A gente tem esse número com carteira assinada, né? 10 milhões de pessoas desempregadas. Desse 1 milhão e meio de empregos que podem ser gerados, ainda provavelmente uma predominância de trabalhadores informais. Não necessariamente seria com carteira assinada. Com carteira assinada. O que vem se observando é que mesmo os empregos com carteira de trabalho assinada, predominantemente no comércio, no setor de serviços, são postos de trabalho com baixo salário, no geral de assistentes, auxiliares, serventes, ajudantes, portanto contratações que dão pouco dinamismo ao mercado de trabalho. Portanto, o mercado de trabalho que não permite um crescimento mais robusto da massa salarial, e, portanto, não há um impacto tão positivo sobre o consumo das famílias. As famílias melhoram o consumo na medida em que a economia tem mais empregos e melhores salários. Se o desemprego cai, melhora um pouco a massa salarial, mas os salários gerados não são salários tão bons, portanto, o dinamismo não é tão forte. Seria mais forte se nós estivéssemos gerando bons empregos com bons salários. Não é isso que provavelmente nós vamos observar ainda em 2019. Você acredita que a equipe econômica do Jair Bolsonaro é uma equipe boa que vai conseguir, talvez, a gente reparar alguma mudança? Olha, é uma equipe voltada para uma ideia de que o mercado tem que ganhar espaço na economia brasileira. Portanto, é uma equipe que vai privatizar patrimônio público, empresa pública. Isso é uma coisa dita muitas vezes por eles mesmo. Exatamente. O que eu acho que tira tração para o Estado da dinâmica à economia, ou seja, transfere para a iniciativa privada. Amplia-se a capacidade de negócios para a iniciativa privada e se tira capacidade para o Estado conduzir uma dinâmica econômica, o que eu acho que é um problema. Ou seja, nós estamos vendendo um grande jogador, um bom jogador da economia brasileira, que são as empresas públicas. Isso vai criar problema no futuro para o dinamismo econômico do Brasil. A outra é transferir ativos naturais. A outra é transferir ativos produtivos privados. Venda de empresa brasileira para multinacionais. Tudo isso transfere o dinamismo da nossa economia para as empresas estrangeiras ou para o setor privado.
Países do tamanho do Brasil precisam de um dinamismo oriundo da iniciativa pública. O Estado precisa alocar recursos, especialmente em infraestrutura. Portos, aeroportos, estradas, energia elétrica, telecomunicações, tudo isso gera infraestrutura econômica e gera dinamismo para a economia. Se o Estado diminui sua intensidade nesse investimento e transfere para a iniciativa privada, nós dependemos de decisões privadas. Certo. O que a história mostra é que a iniciativa privada só investe se o Estado der garantia. Portanto, nós voltamos para o Estado, aparentemente o Estado é que vai tirar o pé do acelerador, para que a iniciativa privada coloque o pé no acelerador da economia. Fazer essa transição não é simples e não necessariamente o setor privado dá esse dinamismo que a equipe econômica espera da economia brasileira. Bom, vamos aguardar o que vem por aí, né, Clemente? E que seja bom para os trabalhadores como um total aí do povo brasileiro. Exatamente. O que a sociedade espera era uma economia crescendo, bons empregos, bons salários e muita proteção social por parte do Estado. Não é provavelmente exatamente isso que a gente vai encontrar. O país poderá melhorar, mas talvez não melhorará para todos e talvez os trabalhadores sintam ainda uma diferença muito grande. Talvez no futuro as desigualdades voltem a crescer ainda mais no Brasil. Vamos aguardar. Clemente, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no seu jornal. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.